seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui. Na verdade, quem era para estar aqui é Zena, né? Mas ela teve um pequeno problema pessoal de família, de doença na família. Aí ontem ela entrou em contato comigo e pediu se eu podia substituir ela nesse dia de hoje. Pediu desculpa a vocês, né, por ela não poder estar aqui. E quis o Senhor que viesse eu, né? Então Deus quis que eu estivesse aqui esta manhã. Louvado seja Ele por isso, né? E que Ele possa nos conduzir neste momento. Bom, eu sou do grupo de oração Rosa Mística, né? E lá eu sou do Ministério de Pregação, também participo da intercessão e também faço, né, algumas pregações aí pela arquidiocese. Então, essa manhã a gente vai falar de um tema que ele é muito importante mesmo. A gente vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. E eu quero começar o batismo fazendo com vocês um resgate bíblico. Lembremos nós que a palavra diz que o Espírito Santo já pairava sobre as águas desde o início. O Espírito Santo já pairava sobre as águas. O Espírito de Deus já estava presente. E quando a gente lê o Antigo Testamento e a gente coloca um olhar sobre o Antigo Testamento, nós percebemos que o Espírito Santo, ele se fazia presente por alguns profetas e para os reis. O Espírito Santo, através dos profetas, manifestava a palavra de Deus, manifestava os recados, as mensagens de Deus. Então o Espírito Santo era disponível para os profetas e para o rei. Lembremos do rei Davi, né, que muitas vezes tocado pelo Espírito Santo, né, foi o rei do coração de Deus. O profeta Salomão, o rei Salomão, o rei da sabedoria. Salomão era o rei da sabedoria. A sabedoria vinha de onde? Do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Era o próprio Espírito que o tomava, ajudava a tomar as decisões, dava-lhe a ciência, dava-lhe palavras de sabedoria e palavras de ciência. Mas até então, o Espírito Santo não havia se manifestado na sua plenitude. E lembremos nós o início do Novo Testamento. Quando Jesus começa a sua vida pública, ele vai até João Batista. João Batista batizava. João Batista batizava o povo, né? Era aquele que preparava os caminhos do Senhor. Diz a palavra que João Batista preparava os caminhos do Senhor. E Jesus, ao iniciar a sua vida pública, ele vai até João Batista. E João Batista diz que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Viria aquele que batizaria com a verdadeira água viva. Não era apenas um batismo de remissão dos pecados. João Batista dava um batismo de remissão dos pecados. Então, João Batista já apontava o que teria que vir. Já apontava para nós aquilo que teria que vir. E durante os 3 anos que Jesus fica com os seus apóstolos, durante os 3 anos, né, que Jesus vai formando, né, na sua vida pública os seus apóstolos, Jesus várias vezes toca no Espírito Santo para eles. Jesus foi formando, foi indicando para eles aos poucos o que havia de vir. Houve um determinado momento que Jesus disse para eles, olha a frase que Jesus diz: como eu gostaria de atear fogo sobre a terra. Ou seja, Jesus dizia para eles que ia atear fogo sobre a terra. E como ele gostaria que isso já acontecesse. Como é o desejo de Jesus que o fogo descesse sobre os corações. Que fogo é esse que Jesus falava? Do fogo abrasador de Deus. Do fogo do Espírito Santo. Do fogo que queima. Então Jesus falava deste batismo, que é o batismo de água, e o batismo de fogo, que é o batismo de Pentecostes. Então Jesus já indicava isso para eles. Jesus dizia: se você abrir o seu coração, de dentro do seu interior, rios de água viva irão surgir. Vai emanar de dentro de você rios de água viva. E Jesus dizia ainda que eu e o Pai viremos e faremos morada
Olha que beleza, né? Eu e o Pai faremos morada. Nós fazemos a tenda nossa. A nossa tenda. Esse fogo abrasador que apareceu para Moisés. Aquele fogo que abrasava. Então, Jesus indicava já este caminho. Jesus apontava este caminho. Então Jesus apontava que viria um batismo que era um batismo disponíveis para todos os homens e todas as mulheres. E não para apenas alguns. Olha que interessante isso, meu irmão, minha irmã. Que interessante. Não havia mais acepção ou escolha. Já é chegada a época, já era chegado o momento que o Espírito Santo viria para fazer este homem novo e esta mulher nova, através de um batismo. De um batismo. E ao longo da sua caminhada, Jesus foi dizendo para os discípulos exatamente isso. Mas tinha uma condição para que isso acontecesse. Qual era a condição para que esse derramamento do Espírito Santo fosse pleno, fosse por inteiro? Qual era esta condição? Era exatamente isso. Jesus dizia: eu preciso ir, entregar a minha vida para o Pai, fazer o sacrifício. Através deste sacrifício, o Pai vai me dar o Espírito Santo, para que eu dê para aquele que eu quiser. Para que o Espírito Santo fosse acessível. Esta era a condição. E Jesus, na última ceia, na sua conversa com os discípulos na última ceia, Jesus começa a dizer isso para os discípulos. Então vamos acessar João no capítulo 14, para que a gente possa ler juntos, João 16, lá no capítulo 16, lá no versículo 6, queria convidar vocês para abrir a sua palavra, evangelista João. Vamos abrir antes no 14, no versículo 16. Um pouquinho antes, deixa eu pegar essa passagem aqui, João capítulo 14, versículo 16, versículo 15, a partir do 15. A promessa do Espírito Santo. Então, Jesus está na última ceia e Jesus diz isso para eles: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí vamos lá para o versículo 26, olha o que Jesus diz. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas. Eu vos recordará tudo o que vos tenho dito. E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Olha, meu irmão, é muito importante essa promessa de Jesus. Porque aqui havia um momento de muita tensão ali. Havia um momento de muita tensão. Porque Jesus começava a falar de sua morte. Começava a falar de sua despedida. Que ele iria para o Pai. Então imagina bem, para os apóstolos que deixaram tudo, confiaram naquele mestre que eles seguiam, imaginavam que ele ia ser rei, no sentido humano. Então Jesus começa a falar para ele que ele vai embora, que vai os deixar. Havia um momento de tensão, de tristeza ali. Havia este momento, mas Jesus fala para eles, diz para eles, que o grande momento também ainda está por vir. O grande momento ainda está por vir.
que é exatamente essa promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele fala: eu vou rogar ao Pai, eu vou rogar, e Ele vos dará um Paráclito. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, o Consolador, o Clemente, o Santificador. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo fique convosco eternamente. Não vai ficar convosco só um dia. Ele vai estar convosco eternamente. Então Jesus faz essa promessa. Jesus fala que é esse Espírito Santo que o mundo não pode receber, mas vocês vão receber, vocês vão compreender. Aí Jesus começa a falar, uma coisa muito importante que tem aqui, é que Ele dá este consolo: eu não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Jesus não nos deixa órfãos, meu irmão. Porque Ele sabe que se nós estivermos entregues às nossas próprias forças, nós caímos. Se nós estivermos entregues às nossas próprias forças, nós não vamos compreender, nós não vamos acessar a ciência de Deus, a sabedoria de Deus, os carismas que só o Espírito Santo tem, que por mais que tenhamos dons humanos, só o Espírito Santo pode fazer em nós essa plenitude de sermos filhos de Deus. E só o Espírito Santo pode fazer em nós esta plenitude de, através de nós, tocar os corações dos nossos irmãos. Pode fazer da evangelização que ela seja uma evangelização de fogo, que ela seja uma evangelização que transforme corações, só através do batismo do Espírito Santo. E aí Jesus fala: eu não vos deixarei órfãos. Jesus consola. Ele fala: eu vou vir a vós. Eu já não vou estar mais com vocês, mas eu virei até vós. E lá na frente, no versículo 16, ele diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai vem de Deus Pai. Ele diz que enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que foi dito. Mas espera ainda, Jesus passou 3 anos com eles. Jesus ensinou para eles tantas coisas. Por que Jesus fala ensinará todas as coisas? Porque até então eles não haviam compreendido plenamente. Havia muita dúvida, havia muito momento de falta de fé, havia muito momento de ignorância, havia muito momento de desânimo, de tristeza. Eles ainda estavam agindo somente no humano. Tanto é que quando Jesus vai para a crucificação, todos vão embora, fogem, tem medo, havia insegurança. Então o que Jesus está dizendo? Este Espírito Santo que eu vou derramar em vocês, este que vai ser no dia de Pentecostes, embora ele não diz ali que vai ser no dia de Pentecostes, né? Mas foi no dia de Pentecostes, Jesus diz: ele vos ensinará. O Espírito Santo vai recordar a vocês todas as coisas, e vocês vão compreender, você vai dar sentido a tudo aquilo que foi ensinado com vocês, aquilo que eu disse para vocês esses 3 anos. Vocês vão compreender ele de uma maneira diferente. Vocês vão compreender ele de uma maneira nova. Vocês vão entender tudo aquilo que eu vivi, que eu falei, porque esse fogo abrasador vai tomar a cada um deles. O batismo do Espírito Santo é este fogo abrasador que nos faz compreender, que nos faz entender as coisas de Deus. Por mais que você assista às melhores palestras, leia os melhores livros, que você passe pelas melhores formações, somente o Espírito Santo, este Pentecostes, vai fazer você compreender profundamente tudo aquilo que você aprendeu nas suas palestras, nos seus livros, nos seus cursos, de tudo aquilo que foi vivido. É o Espírito Santo que vai lhe dar esta experiência. É a intimidade com o Espírito Santo. É este fogo abrasador que você tem que desejar no coração. Seu coração tem que desejar. Seu coração tem que querer ser batizado. Você tem que pedir este batismo do Espírito Santo. E aí a palavra diz, Jesus fala: eu vos recordarei. E aí muitas coisas nós vamos compreender. Por isso que existe o dom de ciência, né? Todos os dons e todos os carismas, para que nós possamos compreender, mas já tocados pelo Espírito Santo, tocados pela mão do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, o poder de Deus se manifestará em nós e através de nós. Então esse é o poder do batismo do Espírito Santo, que não é um batismo
um batismo de água apenas. É um batismo do próprio Deus que envia a si próprio para fazer morada em nós. Nós já fomos batizados, claro, todos nós, creio eu, né? Todos aqui são batizados. Se somos batizados, né, a partir daquele momento, né, nós somos considerados filhos de Deus pelo batismo. Ele reforça isso em nós, a nossa filiação. E o Espírito Santo já mora em nós. Só que o Espírito Santo ele pode estar escondido, ele pode estar sufocado. Então, se o Espírito Santo já está em nós, né, o que acontece dentro de nós? Acontece, né, essa água viva que flui, este fogo que parece que nos toma completamente. Há momentos quando nós somos tomados pelo batismo, dá vontade da gente louvar, dá vontade da gente adorar, dá vontade da gente bendizer a Deus. Sobe um desejo muito grande, parece que aqui dentro está pegando fogo. Parece que aqui dentro, né, a gente começa a compreender as coisas, é uma ciência, é uma sabedoria. Então este é o poder que o Espírito Santo tem sobre nós, que só é possível por esse batismo, esta promessa de Jesus. Esta promessa de Jesus. E é uma promessa. Muitas vezes, quando eu estou fazendo uma oração e pedindo o batismo por uma pessoa, ou eu estou num grupo fazendo o batismo, eu normalmente gosto de rezar assim: Jesus, eu te solicito agora, eu te peço, cumpra em nós a tua promessa, que tu enviarias o Espírito Santo. Então, eu te peço por esta promessa, envia, derrama sobre nós o teu batismo. Por quê? Porque é uma promessa de Jesus. É uma promessa. E Jesus cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. Todas as suas promessas. E ele diz que qualquer coisa você pode pedir ao Pai. Qualquer coisa você pode pedir ao Pai. Que se você insistir, o Pai vai te atender. Em nome dele. Mas principalmente, diz a palavra, o Espírito Santo. Principalmente. A ordem de prioridade de Deus. A ordem de prioridade é o Espírito Santo. É derramar, é enviar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que tem o poder para nos curar, para nos conduzir, para nos guiar, para fazer de nós os seus discípulos. É o Espírito Santo que faz isso em nós. Então, por isso que a ordem de prioridade é o batismo do Espírito Santo. E aí, nós vamos compreender, né, toda essa força, esse poder que o Espírito Santo tem em nós. Né? Tem em nós. Aí, lá no capítulo 16, versículo 6, a palavra diz: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vos enviarei. Né? Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Né? Olha para você ver que maravilha. E aí esse Espírito Santo, né, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Então vamos pegar o livro do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 1. O que diz a palavra? Né? O que diz a palavra? A palavra fala, né, do dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa da igreja, né? Era uma festa, né, da igreja que já existia. Exatamente Jesus, quando ele vai para a sua ascensão aos céus, quando Jesus vai para a sua ascensão aos céus, Jesus, ele diz para os discípulos: vocês não se afastem de Jerusalém, porque eu vou enviar o Paráclito, vocês fiquem. Quer dizer, Jesus, 40 dias depois da sua morte, se dá a sua ascensão, e 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois, né, da sua morte, da sua ressurreição, acontece o Pentecostes. Né? E aí tem um fato importante, meu irmão, um fato importante. Eles estavam reunidos, vocês vão ver aí na palavra, em um lugar que nós chamamos de cenáculo. Né? Aí o que acontece nesse cenáculo? Se nós pegarmos aqui o que acontece nesse cenáculo, Jesus diz, a palavra diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tá? E a palavra diz: de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vejam bem, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali todos reunidos. Eles estavam fazendo o quê? Rezando junto, partilhando o pão. Mais atrás um pouquinho fala que ali estava com eles Maria, a mãe de Jesus, e mais algumas mulheres. Nossa Senhora estava presente. E aí surge um ruído, como se fosse um vento impetuoso, porque o Espírito Santo tem essa força. O que é um vento impetuoso? Um vento ousado, forte, intenso, que vem de um ímpeto que não dá para segurar. Não dá para segurar uma pessoa que foi batizada. E o Espírito Santo veio com toda essa força e encheu toda a casa. Aquele barulho enorme, aquele barulho forte, intenso. E aí aparece como se uma espécie de língua de fogo. Por que o Espírito Santo é representado como línguas de fogo? Lembra que Jesus falou que ele desejava atear fogo sobre a terra? Exatamente, esse sinal do fogo, do vento impetuoso, deste fogo abrasador, deste fogo que, ao tomar aqueles discípulos, ao tomar aqueles que estavam presentes ali no cenáculo, ao invadir os seus corações, o seu ser, eles começam a falar em línguas. E cada um em línguas, que aqueles que eram estrangeiros conseguiam compreender a sua própria língua. Aí vem a oração em língua, que é o menor dos dons. E aquele Espírito Santo vem de uma força tão grande, vem de um ímpeto tão grande, que foi capaz de mudar para sempre a vida daqueles apóstolos e discípulos que lá estavam. Porque diz a palavra, todos ficaram cheios. Cheios. Não fala assim, foi mais ou menos. Não fala, receberam um pouco, uma porção. A gente quando reza fala assim, Senhor, dá uma porção redobrada do Espírito Santo para esse irmão. Pensa numa porção redobrada. Mas pensa. Ela não podia ser redobrada porque estava cheia. Então é como se, a partir daquele momento, nem eles fossem eles mais. O Espírito Santo os tomou completamente. É assim quando acontece o batismo. É assim quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Nós recebemos esta porção que nos enche o coração. E aí nós transformamos neste homem e nesta mulher nova que precisamos ser. A pessoa que talvez nunca falou em língua, começa a falar em língua, começa a profetizar, começa a ter visões, começa a ter palavras de sabedoria e de ciência. Nós vemos a transformação dessa pessoa. Nós vemos como os carismas e os dons vão começando a crescer nessa pessoa que se deixou ser tocada pelo Espírito Santo. Que foi tocada pelo Espírito Santo. Ela está cheia, ela está plena. Ela está cheia. E aí aqueles discípulos que eram medrosos, inseguros, que fugiram da cruz, que tinham medo de falar, as portas estavam fechadas por meio dos judeus, aqueles homens começam a ter um ímpeto jamais visto. A história da nossa igreja começa a ser escrita de uma maneira maravilhosa. Por isso chama Atos dos Apóstolos, Porque eles Pedro começa a pregar, e na sua primeira pregação, a primeira pregação do nosso primeiro Papa, converteu cerca de 3.000 pessoas. Imagina o que é isso. Converteu, mudou. Eles acreditaram em Jesus por causa daquela pregação. Imagina o que é cerca de 3.000 pessoas naquela população, naquela realidade. 3.000. Imagina se nós estivéssemos pregando para 3.000 pessoas. Pessoas afastadas de Deus, da igreja, ateus, que não acreditavam.
e essas pessoas de uma só vez se convertessem. Imagina como seria o dia seguinte. O que essas pessoas iam espalhadas por onde quer que fossem, iam fazer, iam falar, iam ser. Foi isso que aconteceu. E aí eles começaram a viver uma igreja, começaram a viver este Pentecostes. Como nós precisamos desse batismo. Como esse batismo urge dentro da nossa igreja, dentro dos nossos grupos de oração. A Renovação Carismática fala que cada grupo de oração é um pequeno cenáculo. A coisa mais importante para a Renovação Carismática é o grupo de oração. Porque é um cenáculo, este cenáculo, ele acontece. Este cenáculo, ele acontece dentro do grupo de oração. Quando você entra para o grupo de oração, você entra no cenáculo. Você entra no cenáculo. Cada grupo de oração é um cenáculo que se repete. É um Pentecostes que está para acontecer. É um Pentecostes. É um Pentecostes. É um batismo que vai nos transformar, que vai converter pessoas, que vai levar pessoas que estão ali, que nós nem sabemos, talvez nem conhecemos, e aparece no nosso grupo de oração, que chegaram ali, talvez tristes, pensando tantas coisas erradas, e que podem ser batizados e ter as suas vidas transformadas, meu irmão. Transformadas. Porque através de nós, o Espírito Santo vai transformar essas vidas. Então, por isso que o batismo do Espírito Santo é esse, que faz de nós pessoas animadas, que faz de nós pessoas motivadas com as coisas de Deus. Faz com que a gente tenha gosto, a gente tenha prazer, faz que a gente tenha o ímpeto que nem nós vamos imaginar que a gente tem. Faça que os ministérios que tem no grupo de oração sejam renovados, seja da intercessão, da pregação, da formação, qualquer ministério, né, sejam tomados, o ministério da música. Tudo passa a ser vivo, tudo passa a ser diferente. Como Ezequiel falou, né? O Senhor deu para ele aquele sonho, né? Senhor, eu vejo ossos, né? Ressequidos e tal. O Senhor falou, por acaso eu não sou capaz, né, de fazer esses ossos reviver? Sim, Deus é capaz de fazer com que nós possamos reavivar em nós o carisma. Nessa experiência do batismo, eu tive o meu batismo muito forte. Eu havia participado muito tempo da igreja. Nos meus 15 a 16 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, né? E a partir disso comecei a viver essa experiência da igreja. Cheguei até a ser seminarista jesuíta, depois voltei. E por um período eu fiquei bem afastado da igreja. E a missa, mas não mais do que isso. Isso é muito importante, claro, mas não tinha aquela vida de discípulo missionário. Em 2011 eu tive uma experiência muito forte do batismo do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, eu participava da igreja. Nessa época que eu falei para vocês, cheguei a participar de várias pastorais, da saúde, cheguei a ser seminarista, mas eu não tinha muita confiança nesse negócio em falar em línguas, não. Eu não era uma pessoa carismática. Mas em 2011 eu passei por uma experiência muito grande, muito forte. Eu passava por um momento difícil na minha vida e resolvi a Canção Nova. E aí eu tive uma experiência. No primeiro dia que eu estava lá, eu comecei a falar em línguas. Na primeira oração do Padre Roger, eu comecei a falar em línguas, né? Para mim que não acreditava, e às vezes durante esse período que eu participava da igreja, eu era um crítico dos carismáticos, né? Crítico ferrenho mesmo, né? E chegava até a brincar às vezes, né? Com os carismáticos, né? Então, você imagina o que é isso, né? Porque eu achava uma loucura, né? Esse pessoal que começa a falar em línguas. Eu era de outra linha da igreja, né? Que não acreditava muito nisso. Então, o que Deus fez comigo, né, está aqui. Ele me transformou, né? E principalmente, aí, a partir daí, Ele abriu todos os caminhos da vida carismática, né, da vida de Pentecostes. Aí eu fui entender, pela própria experiência de Deus que quis fazer isso em mim, o que é o batismo do Espírito Santo, que me transformou, que foi me dando dons de ciência, de profecia, né, que foi trabalhando em mim, que foi me transformando no pregador que Ele queria que eu fosse, no intercessor que Ele queria que eu fosse. E aí lá no grupo de oração Rosa Mística, eu me lembro que eu começava a rezar
Eu começava a rezar muito em casa, e o terço para mim era um momento muito forte. Logo nesse período de 2012, eu rezava o terço, e eu rezava o terço, em cada mistério eu rezava em línguas. E aquilo era uma experiência maravilhosa. Eu parava em cada mistério e rezava em línguas, muito forte. Rezava. Às vezes eu ficava, para rezar um texto, eu ficava 2 horas, né? De tão estava aquele momento que eu estava vivendo do batismo do Espírito Santo, de tanta intensidade espiritual. E aí, Nossa Senhora tem aquele livro Como Novo Pentecostes, um livro muito bacana, escrito lá pela Pet, né, onde iniciou o Pentecostes lá em 1967, lá nos Estados Unidos, né, toda essa experiência da renovação carismática. E ela conta uma história muito interessante. Ela diz que na Tchecoslováquia existia... Deixa eu ver como é que está meu horário aqui, né? Na Tchecoslováquia existia, já está no horário. Passei 2 minutos. Mas lá na Tchecoslováquia, mais 3 minutinhos, na Tchecoslováquia tinha uma aldeia, e nesta aldeia não havia doentes, não havia presos. É uma aldeia muito distante, né, de tudo, em 1940 e pouco. E aí aquela aldeia, o Pentecostes era constante lá. Quando o irmão ficava doente, os outros iam rezar sobre ele, então ele se curava. Então não havia hospital, não havia prisão, não havia divórcio. Era um negócio, uma pujança de Pentecostes como nunca se viu. Como nunca se viu. E eles falavam que uma bela senhora um dia apareceu na montanha lá e ensinou eles a pedir o Espírito Santo, que é a Virgem Maria. Que é a Virgem Maria. Né? E eles identificaram depois como a Virgem Maria, né? A mulher de Pentecostes. Né? Por isso que a gente gosta de cantar aquela música, nesse cenáculo de amor com Valmir, né, Alencar, né, nesse cenáculo, né, Vinde Espírito Santo, por meio, né, da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. É por isso que ela pede nas suas aparições, quando ela apareceu ao Padre Golpe, que se reze dessa forma 3 vezes, quando você for pedir o Espírito Santo. Né. Então, aí, aquela aldeia era muito pujante. E o bispo Roncalli, ele era bispo, foi naquele lugar. E ele conheceu aquele povo, e ele virou Papa. E ele começou o Concílio Vaticano com a seguinte frase: Senhor, dai-nos um novo Pentecostes. Né? Dai-nos um novo Pentecostes. Né? E aí eu me lembro que eu aprendi, Nossa Senhora me inspirou a rezar com os Atos dos Apóstolos, e eu rezava durante os 28 dias, um capítulo por dia. Eu lia o capítulo e rezava em línguas. Né? Lia o capítulo, rezava em línguas e rezava o terço. Então eu fui fazendo a experiência com os Atos dos Apóstolos durante 28 dias. Depois fiz com o Apocalipse. Então hoje nós temos também o nosso retiro lá do grupo de oração, Rosa Mística. E aí depois eu levei isso para o grupo e foi inspirado esse retiro. Então, para fazer o retiro, nós normalmente fazemos em fevereiro, nós rezamos antes 28 dias com os Atos dos Apóstolos, um capítulo por dia. Então o retiro começa 28 dias antes, para depois, no dia, né, nós vivemos essa experiência. Então que o batismo do Espírito Santo seja para você, meu irmão, minha irmã, este novo Pentecostes. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero um novo Pentecostes. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Que este novo Pentecostes transforme sua vida. Faça de você um discípulo missionário, para levar pelo poder do Espírito Santo esse batismo aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Você seja essa pessoa que, batizada pelo Espírito Santo, cheia, possa levar esse fogo abrasador para muitos corações. Que Deus abençoe vocês, abençoe o seminário de vocês, ilumine muito vocês, e que realmente o novo Pentecostes aconteça na vida de vocês, na vida deste grupo que é tão importante, né, aí na nossa igreja. Tá bom? Amém? Amém. Então, obrigado.